novamente, unidos pelo contato via rádio, via telefone, via WhatsApp. E é uma honra poder falar a vocês. Desejo que estejam bem, que estejam com saúde, que estejam com alegria, que estejam em paz. Acima de tudo, que estejam desejosos de ouvir a palavra de Deus. Porque as nossas meditações são sempre dentro do contexto da palavra. Não estamos aqui voltados para os negócios, não estamos voltados para a indústria, não estamos voltados para a agropecuária, não estamos voltados para o comércio e muito menos para a política. O nosso assunto é a palavra de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que nós queremos levar para os irmãos numa meditação, numa reflexão que fazemos. Não é um culto, não é uma pregação estrondosa, mas é uma reflexão para levar os irmãos a meditarem nas coisas boas de Deus. Como sempre temos falado em Mateus, e hoje não vai ser diferente, e nós vamos falar num assunto. Eu tenho a impressão que já preguei esse assunto lá na igreja, já devo ter pregado, obviamente, mas nós falamos na semana passada a respeito das árvores e dos seus frutos, e hoje vamos falar sobre o sinal de Jonas, um assunto importante, onde Cristo mostra a sua autoridade, o seu conhecimento, e sempre o problema dele é contra os escribas e fariseus, também os saduceus. Esses escribas a que ele se refere aqui é os que faziam parte justamente da seita dos saduceus, dos fariseus. E ele diz assim no versículo, nós vamos ler do versículo 38 ao 42º. Nós vamos fazer essa leitura e vamos orar, depois vamos refletir. Diz a palavra de Deus assim: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Somente até aí, oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, louvamos, Senhor, o Teu nome, somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco. Tenho certeza, ó Pai, que Tu estás cuidando da Tua igreja, cuidando do Teu povo, dos Teus filhinhos, Pai. E quero também colocar aos Teus cuidados, Senhor, qualquer outro que esteja agora, qualquer outra pessoa, mesmo não membro da igreja, que esteja agora ouvindo, assistindo esta reflexão. Senhor, sê com essa pessoa para abençoá-la e que ela possa
através do Teu Espírito, compreender as palavras que vamos externar, pois queremos também, Senhor, e pedimos desde já que seja pela unção do Teu Espírito. A unção do Teu Espírito agora venha, Senhor, agir em nós, não apenas em mim para falar, mas em todos que estão do outro lado, para ouvir, ver e meditar na Tua palavra, a ponto, Senhor, de reconhecerem as verdades bíblicas pelas quais devemos traçar os caminhos para a nossa vida. Abençoa, portanto, aos Teus filhos, a todos dá alegria e paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, voltando ao assunto, o título aqui na Bíblia, na nossa tradução, é o sinal de Jonas. Ora, escribas e fariseus e saduceus também sempre foram, no caso os fariseus e os saduceus, sempre foram seitas que contradiziam a Cristo, que se opunham a Cristo, na realidade se opunham ao Espírito Santo de Deus, porque eram falsos religiosos, e eu quero que vocês entendam isso. Não queremos dizer com isso que toda uma congregação perniciosa, sejam todos realmente perniciosos, sempre há alguém sincero. Na religião judaica haviam muitos tementes a Deus e sinceros, mas, infelizmente, essas seitas à parte da religião judaica, como os saduceus, como os fariseus, esses realmente eram problemáticos. Os fariseus, inclusive, eram considerados por Cristo como hipócritas, porque ensinavam coisas e exigiam coisas que eles mesmos não cumpriam. Mas vamos entender o texto de hoje. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. As pessoas querem ver sinais. Isso aí até hoje é uma coisa um pouco assim, eu não digo ridícula, mas um pouco esquisita. Queremos ver sinais, milagres, irmãos. Nós devemos desejar milagres para a nossa vida, não para assistir, não para ver. O povo quer ver, por isso que quem faz show evangélico, show que eu digo no bom sentido, não estou falando no sentido técnico de show, mas no sentido, vamos dizer assim, moral, querem se apresentar, querem fazer bonito, querem chamar atenção. Então, obviamente, apelam para milagres, apelam para truques, apelam para tudo. Mas, na realidade, quem faz milagres é o Senhor. Só Deus faz milagres. Deus usa, veja bem, as coisas naturais para criar as sobrenaturais. Deus não faz mágicas, Deus faz milagres. Mas esses saduceus queriam ver, eles queriam ter com que acusar Jesus e por isso pediam assim, aparentemente, mansamente, humildemente, queriam ver sinais. Mas olha que Jesus ficou um pouquinho irado aqui. E ele respondeu assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Olha só, Jesus Cristo, mas Jesus já respondeu com uma certa aspereza, chamando-os de geração perversa e adúltera, e dizendo para eles que não vou fazer sinal nenhum, o único sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas. E ele explica, versículo 40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, todos nós conhecemos o assunto de Jonas, um profeta usado por Deus para ir anunciar
aos ninivitas que viviam de forma pecaminosa, enfim, e anunciar para eles que Deus iria puni-los se eles não se arrependessem. Aquela coisa toda que os irmãos que já leram o livro de Jonas sabem perfeitamente. E realmente Jonas, quando foi para lá, simplesmente foi lançado ao mar. E ele mesmo pediu que o lançassem ao mar, porque ele estava sendo pernicioso ali naquela viagem. E um grande peixe o engoliu, porque ele estava fugindo de onde ele tinha que ir. Deus o mandou para Nínive e ele estava indo para outro lugar diferente, fugindo à responsabilidade. Mas era um profeta do Senhor, era um homem de Deus, e Deus, ao invés de exterminá-lo, não fez ele ir para o lugar certo. Porque ele era um homem de Deus e ia fazer a mensagem, falar a mensagem certa. Aí aquele peixe o engoliu e olha onde ele foi vomitá-lo ainda vivo, porque no ventre daquele peixe Jonas se arrependeu e ainda vivo foi vomitá-lo justamente lá numa praia de Nínive. Veja como são as coisas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, ou seja, assim Jesus Cristo, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, é como se ele dissesse assim, aproveitem, já que vocês sabem, porque isso aconteceu no período do Velho Testamento, o que aconteceu com Jonas, e o sinal que vocês vão ter é esse, que vai acontecer a mesma coisa comigo. Eu vou ficar 3 dias no ventre da terra, ou seja, sepultado, né? E depois ressuscitar. Agora ele dá uma explicação para ele dizer a autoridade dele, dizer, por assim dizer, quem ele era. E olha só a explicação que ele dá, prestem atenção. Versículo 41, ele diz assim, Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Ele está falando aqui o seguinte, os ninivitas que se arrependeram dos seus pecados por causa da pregação de Jonas, veja bem, obviamente seriam salvos. E por ser salvos, estariam ou estarão com Cristo, junto conosco também, julgando. Estaremos julgando o mundo. E ele diz assim, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram, ou seja, aqueles que se arrependeram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, ele diz agora assim, eis aqui quem é maior do que Jonas. Ou seja, ele deu uma demonstração seguinte, Jonas, um homem de Deus, apesar de querer fugir ao serviço, mas Deus o levou para lá através daquele grande peixe, e simplesmente muitos se arrependeram, e aqueles que se arrependeram consequentemente, foi pela pregação de Jonas, obviamente, e se arrependeram dos seus pecados, consertaram suas vidas e tudo mais, e estes que estarão com Cristo, junto conosco, como eu já disse, reinando, estarão julgando esses povos. Podem compreender isso? Tudo porque Jonas, no final, se deixou usar por Deus e fez o que era necessário fazer. Aí Jesus diz assim, eis está aqui quem é maior do que Jonas. Ou seja, Jesus estava dizendo que se Jonas fez aquilo tudo
e salvou muita gente, por assim dizer, Jesus também salvaria muita gente, é maior do que Jonas. Agora vem o versículo 42, por conseguinte o último, onde ele torna a dar outro exemplo para mostrar para os saduceus o seu poder e a sua autoridade. Agora ele diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. A rainha do sul se levantará em juízo com esta geração e condenará esta geração, ou seja, e a condenará. Por que isso? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Bom, vamos entender isso aqui, que parece uma coisa meio esquisita, mas não é. Sabá, a rainha era a rainha de Sabá. Sabá era uma pequena nação, não sei, um pouco mais que uma tribo, provavelmente, uma pequena nação localizada ali entre a África e a Ásia. Entre a África e a Ásia. Aí o que é que acontece? Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela, desejosa por aprender, ela formou uma comitiva e foi lá conhecer o rei Salomão. Levou muitos presentes para ele e olha o resultado. Eu vou ver aqui em Reis. Aqui em Reis nos fala, olha o resultado da visita dela a Salomão. Reis capítulo 10, eu não vou ler tudo, eu vou ler só do versículo 6 ao 7. Diz assim: e disse o rei, e disse ao rei, a rainha, depois de visitar o rei Salomão, disse assim a ele: ó, é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. E ele termina, e ela ainda diz aqui no versículo 8, felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. E ela termina dizendo no versículo 9, bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Ela diz, o Senhor ama Israel para sempre, por isso ele o constituiu rei para que você execute o juízo e justiça. O que nós vemos aqui? Essa rainha ouvia falar muito, a rainha de Sabá ouvia falar, aliás, era sabido quase que no mundo inteiro a sabedoria de Salomão, porque Deus tornou Salomão sábio mediante um pedido que o próprio Salomão fez em oração. Tornou-se o homem mais sábio na face da terra. E ela foi lá, e ela viu isso, e ela constatou isso, ficou maravilhada, levou presente para Salomão, levou ouro, levou madeira de lei, e simplesmente, vejam bem, e simplesmente ela creu no Senhor do Salomão, ou seja, no Deus de Salomão. E olha o que diz no texto que nós estamos meditando. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, a rainha passou a ser temente a Deus e, se obviamente salva, estará junto com Jesus, julgando também. Pode compreender isso? Aí agora Jesus diz assim, e aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, Jesus deixou bem claro para os fariseus,
para os fariseus e para os escribas que Jesus era superior aos profetas, incluindo e principalmente Jonas, cuja situação, o assunto, o acontecido com Jonas era do conhecimento de todos os judeus. Jesus mostrou que ele era maior do que Jonas e agora estava declarando que era bem maior do que Salomão. Salomão, conhecido como o rei mais sábio da face da terra, o homem mais sábio da face da terra. Prova disso que a rainha veio de longe e foi lá para conhecer pessoalmente Salomão e ouvir suas palavras sábias, seu conhecimento. E Salomão era um homem temente a Deus. O que acontece? Ela, digamos assim, no linguajar de hoje, se converteu através de Salomão. Aí Jesus deixa claro, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aí, como aplicamos isso na nossa vida? Como é que nós aplicamos isso na nossa vida? Escutem bem, queridos, prestem atenção. É comum ao povo idolatrar pessoas. É costume do povo, da humanidade, idolatrar ídolos de futebol, idolatrar atores e atrizes, idolatrar personagens de todo tipo e espécie, vamos dizer assim. Isso sem falar na idolatria simplória, idolatria caseira, de pessoas que idolatram família, por exemplo. Ah, o meu filho é tudo para mim. Não, tudo para mim é Deus, tudo para mim é Cristo. O meu filho eu amo, aliás, eu no caso meus filhos, eu amo, cuido, quero o melhor para eles, sim, mas Deus é melhor para mim do que eles. Cristo é melhor para mim do que eles. Não podemos idolatrar. Não podemos idolatrar nem mesmo a nossa família. Aliás, muito menos a nossa família. Nada que se coloque entre nós e Deus deve ofuscar a presença de Deus nas nossas vidas. Preste atenção, amar e amar muito a nossa família, amar os nossos irmãos, amar até os nossos inimigos, a ponto de ter misericórdia deles e perdoá-los. Veja, Deus ama a humanidade toda. Deus ama, a palavra de Deus diz que Ele ama até o mais terrível pecador. Mas qualquer um que não se arrependa, para onde vai? Para o inferno. Mesmo Deus amando, Ele manda para o inferno. Então Jesus aqui aproveitou para dar uma lição nos fariseus, para dar uma lição naqueles que o estavam provocando, que no fundo, eles queriam era arrumar pretexto para condenar Jesus. E Jesus mostrou para eles, olha, Jonas foi o que foi, vocês bem conhecem a história. Salomão foi o que vocês conhecem também a história. Inclusive, a rainha do sul, no caso a rainha de Sabá, se tornou temente a Deus em função do que ouviu de Salomão, elogiou a Deus, mostrou que estava compreendendo tudo, que era obra de Deus. Aí Jesus disse, eu sou maior que Deus, que Salomão e que Jonas. Então, para nós tem que ser assim também. Você torce por um time, Jesus é melhor do que esse time. Você adora um familiar, Jesus ainda é mais importante do que esse teu familiar. Tudo que você
imagine que é importante para você, seja a que nível for, entenda, Cristo ainda é mais importante. E por quê, pastor? Porque Ele deu a sua vida para que você tenha vida. Você estava condenado à morte, você estava condenado ao inferno. Conheceu a Cristo, recebeu, abriu o seu coração, recebeu como Senhor e Salvador e permanece fiel a Ele, porque tem isso. Aquele que permanece fiel até o fim receberá a coroa da vida, ou seja, receberá a vida eterna, ou seja, receberá a salvação. Então, queridos, lembrem-se disso. Amem primeiramente a Deus e a sua justiça. Busquem a Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ou seja, as coisas naturais para que você viva, para que você exista, serão acrescentadas. Deus cuida de nós. Jesus é mais importante do que qualquer ídolo. Não dependa de ver milagres. Receba os milagres quando necessário for. Se não há necessidade de um milagre na sua vida, de repente, nós já somos um milagre. A nossa existência já é um milagre. Preste atenção. Mas se você não está dependendo de algo extraordinário, veja bem, não fique querendo ver o que está acontecendo extraordinário em outro lugar. Não. Está acontecendo pelo mundo afora. Milagres acontecem diariamente e constantemente nas nossas vidas. O milagre da gente estar vivo já é um grande milagre. Mas o milagre da nossa salvação é maior ainda. A nossa vida é um milagre. Viva com o milagre de você ser salvo. E deixe a vida acontecer. Fique firme e o Senhor te abençoará. Oremos agora ao Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez voltamos a Ti em oração, para Te agradecer, Senhor, a palavra que Tens trazido aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade na Tua presença. Ajuda-nos a caminhar esta vida difícil, mas que se tornará no lar celestial. A nossa vida será lá, nas mansões celestiais, porque Tu virás buscar a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque somos a Tua igreja. Não estou falando de denominação, e sim de todos os seres que se consagram a Ti, que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Formamos a Tua igreja e haveremos de habitar as mansões celestiais. Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoa os Teus filhinhos que estão do outro lado, filhos e filhas, Senhor, e quem mais estiver assistindo, Senhor, possa perceber o quão maravilhoso é ser Teu, ser filho de Deus, salvo em Jesus Cristo. Perdoa-nos, abençoa-nos e dirige-nos com Teu Espírito. E que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja em nós, esteja sobre nós todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus.